primeiros 3 pontos nessa bagaça de Série A, minha rapaziada. Uma agonia danada, uma pressão danada. Mas, cara, eu vou dar muita moral pra essa vitória do Atlético, velho. Eu vou dar muita moral pra essa vitória do Atlético, porque eu acho que foi uma vitória grande. Acho que foi uma vitória completamente oposta em relação ao Atletiba, que mostrou maturidade da equipe pra competir, que mostrou inteligência da equipe pra competir. E já fica um recado, né? Amanhã a gente vai fazer um vídeo falando muito sobre essa parte tática, mas já fica um recado muito claro. O Atlético do Campeonato Brasileiro é esse aí. Precisa ter muitas melhorias? Precisa ter muitas melhorias. Mas o Atlético do Campeonato Brasileiro é da estratégia reativa, é apostando nesse jogo seguro defensivamente, ou um jogo que pelo menos a gente passa ileso defensivamente. O Atlético do Campeonato Brasileiro é o time da transição rápida, de chegar na cara do goleiro com poucos toques na bola. E assim, o Inter poderia ter feito mais gols? Poderia. Mas se você for pensar estrategicamente, o Atlético teve 2 chances basicamente, assim, eu quero ver o expected goals dessas chances. Deve ter sido um absurdo. Então, acho que o Atlético fez o jogo que ele deveria fazer. Eu acho que esse jogo ele ainda vai melhorar. Mas eu acho que o Atlético fez o jogo que deveria fazer. E eu acho que o primeiro acerto do Atlético nesse jogo foi na escalação. Quando a gente não entra com mais um volante e a gente opta pelo Aguirre. Porque o recado ali era muito claro. O recado era: vamos optar por um jogo de transição. Vamos optar por um jogo de roubar essa bola, jogar no bloco baixinho e acelerar no Viveiros o mais rápido possível. E, cara, não tem como não falar que o começo não foi o melhor possível. O Atlético, ele encontra o gol muito cedo em algo que a gente tinha alertado aqui, que o Inter já teve dificuldade no Grenal, que foi a pressão na saída de bola. O Mendonça, muito bem, vai lá e faz o gol. E acho que a gente vai reavaliar muita gente ao longo desse campeonato, tá? Acho que o senhor Mendonça vai ser reavaliado, acho que o senhor Luiz Fernando vai ser reavaliado. Essas peças, esses jogadores para jogo de transição, cara, serve muito. E o Mendonça bota o Viveiros basicamente sem goleiro logo depois, acho que aos 14, 15 minutos ali, que poderia ter feito o segundo gol. E aí a tranquilidade que o Atlético poderia ter ao longo dos 90 minutos era muito maior, né? Porque basicamente se você pegar acréscimo ali, se eu não me engano, foram 12 minutos de acréscimo e justos. E também é um elogio que eu tenho que fazer ao coletivo do Atlético, como o Atlético soube quebrar o jogo. Em 2024, o jogo dos adversários andava muito quando eles enfrentavam o Atlético. Assim, tinha muita fluidez o jogo dos adversários. Dessa vez, não. Cara, beleza, você vai querer jogar aqui, mas eu vou tentar embarangar o seu jogo o tempo inteiro. Eu vou tentar enfeiar o seu jogo o tempo inteiro. Eu vou fazer cera, eu vou cair, eu vou dar bico pro mato, porra, que é jogo de campeonato. O jogo do Atlético, a partir do momento que faz um gol, não vou falar que é não deixar ter jogo, porque eu acho que isso é uma estratégia de jogo. Mas o jogo do Atlético, depois que faz o gol, é fazer com que o jogo do Inter não tenha andamento. E não teve. Aí, acho que a gente termina muito bem ali o primeiro tempo, jogando equilibradinho, nesse 5-4-1, um time muito sólido. Aí vem a segunda etapa. E na segunda etapa, vem a grande pressão do Internacional. E da grande pressão do Internacional que vem para mim a melhor notícia do jogo. O Atlético foi super pressionado e o Atlético soube resistir essa pressão. O Atlético foi pressionado e o Atlético ele teve cautela, maturidade e até sustentação para resistir essa pressão. Porque desde o primeiro tempo o Inter vinha chegando. Eu acho que o Aguirre teve muita dificuldade de marcar o Borré, um atacante muito inteligente, muito mais móvel do que o Aguirre. Eu acho que o Teran, ele começou um pouco desligado, depois foi melhorando, aí saiu, entrou o Léo entrou bem. O Arthur também teve momentos um pouquinho mais desligados do que eu gostaria. Acho que não teve uma grande saída de bola como eu gostaria também. Então acho que defensivamente, apesar do clean sheet, o Atlético teve altos e baixos, o Atlético teve oscilações e normal. Sendo bem sincero, é muito mais justo
a gente comemorar, sair de um jogo que a gente oscilou e mesmo assim não tomou gol, do que esperar a partida perfeita defensivamente. Porque se em algum momento essa partida perfeita defensivamente vier, ela vai ser uma, ela vai ser duas. Se o Atlético, mesmo sofrendo como sofreu contra o Inter, porque sofreu, consegue ficar sem tomar gol, daqui a pouco a gente está sendo pressionado pelo Fluminense. Mas esses jogadores, eles já sabem que eles conseguem ficar sem tomar gol. Daqui a pouco a gente está sendo pressionado pelo São Paulo, mas esses jogadores já sabem que eles conseguem ficar sem tomar gol. E o ataque do Atlético começa na defesa. Eu quero deixar isso muito claro. O ataque do Atlético, ele parte de você recuperar a bola e acelerar. Então, você ter uma defesa estável significa naturalmente que você pode ser atacado e você pode ter espaço nas costas da defesa adversária, como o Viveiros, por exemplo, teve depois da casquinha do Julimar ali no segundo tempo, que poderia ter matado o jogo. Então, acho que foi um jogo muito coerente. O Atlético poderia ter perdido? Poderia. Mas o Atlético poderia ter ganhado demais também. Detalhe, eu falei antes do campeonato começar que a posição do Atlético dependia muito do Odairão. Hoje, para mim, 3 pontos total na conta do Odairão. O Atlético, ele entendeu sua limitação, jogou a partir desse entendimento da limitação e leva os 3 pontos. Aí a gente vai para outros pontos aqui do jogo, mais individuais, que eu quero chamar a atenção. Eu já falei basicamente da zaga, mas quero destacar muitos laterais, tá? Benavides e Léo Déric, uma partida, velho, irretocável dos dois. Irretocável. Assim, os dois com uma postura mais defensiva, o Léo não conseguiu avançar tanto, mas a partida do senhor Léo Déric, equilibradíssima. Equilibradíssima. Os confrontos contra o Vitinho, o Léo Déric ganhou a grande maioria. A grande maioria dos confrontos contra o Vitinho deu Léo Déric. E do outro lado, mesmo com a entrada do Carboneiro fazendo algo que deu muito certo no Grenal, né? Que é Carboneiro e também o Bernabé jogando no mesmo setor, sobrecarregando o lateral direito. Bena maduro, experiente, seguro, deu conta, excelente. Não gostei dos volantes, sabia? Gostei um pouquinho mais do Portilla, mas também não acho que fez um grande jogo. Pra mim, o Zapelli foi muito mal. Melhorou ali na reta final, onde ele conseguiu segurar um pouquinho o jogo, mas sem bola. Não gostei do jogo do Zapelli. Assim, vocês gostam desses títulos, né? Melhor em campo, pior em campo. Talvez o pior em campo tenha sido o Zapelli nessa estreia. Jogo muito abaixo. Pra galera que fala que eu não critico o Zapelli, tá aí. E o do trio de ataque, os 3 muito bem. O Julimar mais responsável por um trabalho sujo, voltando um pouquinho mais, com mais necessidade de disputa, com mais necessidade de competitividade. Mas eu acho que ao longo do jogo foi crescendo a confiança, botou o Viveiros na cara do gol, que é o papel dele. Acho que o Julimar ele tem que ter mais esse ímpeto de pegar e ir pra cima, pegar e ir pra cima, não ficar remediando muito não. Acho que pode ser um pifador pro Viveiros, mas essa pifada ela tem que vir na hora certa. Essa pifada ela não tem que vir de maneira desequilibrada ali. Quando o Julimar puder acelerar, ele tem que acelerar. Volto a dizer, se depender dos títulos do jogo, pra mim, partidaça do Mendonça. Melhor partida do Mendonça com a camisa do Atlético. Equilibrado nas ações, sabendo a hora de acelerar, sabendo a hora de desacelerar, criando situações de gol, fazendo gol da vitória, que é muito importante. Se for esse Mendonça que a gente viu aí, vai ser muito difícil o C3 ou qualquer um tirar do time. E o Viveiros insuportável, né? Assim, a gente precisa falar o OBS da situação do Viveiros. Não dá pra perder aqueles 2 gols. Puta que pariu, né? Não dá pra perder aqueles 2 gols. Mas mesmo assim, acho que ainda tem crédito na praça, inclusive pela assistência. Todos que entraram muito bem, tá? Léo entrando muito bem, Dudu extremamente dedicado, Jadson extremamente dedicado, Luiz Fernando extremamente dedicado. Acho que o Riquelme extremamente dedicado. Acho que é uma boa notícia. Acho que os reservas entenderam o jogo do Atlético, entregaram o que o jogo do Atlético estava precisando. Então, assim, um ponto muito positivo para a entrada desses garotos que eu acho que funcionou. Volto a dizer, o Fernando vai ser mais importante do que parece nessa Série A. Para esse jogo de transição tem um encaixe muito claro. E o Riquelme também, tá? Eu volto a dizer, eu acho que a gente avaliou mal o Riquelme. O Riquelme é jogador de pegada, de disputa, de competitividade.
Nesse cenário, se duvidar, é melhor que o Filipinho. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Primeira vitória amanhã, a gente troca uma ideia melhor. Quem sabe uma vitória hoje, C3 amanhã? Quem sabe? Vambora! Porra!